Uma vasta extensão de neve branca, ventos congelantes, paisagens sem vida e sinais estranhos e sinistros que parecem vir do interior da Terra. Esses pulsos de rádio ocorrem na Antártida e ninguém consegue descobrir o que são e de onde estão vindo. Vejam bem, cientistas estão realizando um experimento chamado ANITA, sigla para Antena Impulsiva Transiente da Antártida. Basicamente, é um monte de detectores preso a balões gigantes e flutuando bem acima do Polo Sul. O trabalho deles é detectar neutrinos de energia extremamente alta. Como eles os localizam? Bem no momento em que os neutrinos entram em contato com gelo e produzem uma explosão curta e intensa de ondas de rádio. Agora, os neutrinos são essas partículas minúsculas, quase sem massa, que não têm carga elétrica. Eles estão em toda parte e bilhões deles estão atravessando você a cada segundo, mesmo enquanto você assiste a este vídeo. Os neutrinos vêm de todos os lugares, do Sol, de estrelas em explosão, do espaço profundo até de debaixo dos seus pés. O Sol os emite sem parar, enquanto funde hidrogênio em hélio. Estrelas que estão explodindo lançam enormes rajadas de neutrinos durante as explosões de supernovas. Quando raios cósmicos de alta energia atingem nossa atmosfera, eles criam novos neutrinos que chovem sobre nós também. E alguns vêm até de material radioativo em decomposição dentro da Terra. Os neutrinos mais antigos voam pelo universo desde o Big Bang, mas são praticamente invisíveis, porque quase nunca reagem com nada. É por isso que os cientistas usam experimentos inacreditáveis como a ANITA para tentar capturar pelo menos alguns deles. Mas vamos voltar àquele dia fatídico em que tudo mudou. Normalmente, os sinais de rádio produzidos pelos neutrinos ricocheteiam no gelo e voam para cima. É aí que o ANITA pode capturá-los. Este é o objetivo de todo experimento, estudar neutrinos e aprender mais sobre eventos cósmicos distantes, como supernovas ou o que quer que esteja acontecendo a anos-luz de distância. Mas então, algo muito estranho aconteceu. Os detectores captaram ondas de rádio que não estavam ricocheteando no gelo de jeito nenhum. Parecia que elas estavam vindo debaixo do horizonte, debaixo do gelo. Agora, isso nem deveria ser possível. De acordo com tudo que sabemos sobre física, os sinais não podem simplesmente viajar para cima através de rocha sólida e gelo. Uma das pesquisadoras, Stephanie Whistle, da Penn State, também disse que aquelas ondas de rádio estavam chegando em ângulos super íngremes, como 30 graus abaixo da superfície. A única maneira disso acontecer é se o sinal tivesse passado por milhares de milhas de rocha sólida antes de atingir o detector. Mas se isso fosse verdade, a rocha o teria absorvido completamente, então algo simplesmente não batia. A equipe analisou todos os números e ainda não obteve uma resposta clara. Mas para eles, era um problema interessante, já que não sabiam realmente o que eram aquelas anomalias. O que eles sabiam era que provavelmente não eram neutrinos. Isso porque, se a equipe detectar um neutrino, significa que ele viajou uma distância absurda, sem bater em nada, possivelmente vindo lá da borda do universo observável. Então, o que quer que o ANITA tenha captado não está se comportando como nada que os cientistas já tenham visto antes. Pode significar que existe algum tipo totalmente novo de partícula por aí, ou talvez algo mais esteja acontecendo que ainda não entendemos. Eles publicaram as descobertas na Physical Review Letters, mas o mistério continua sem solução. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo sob aquele gelo da Antártida, apenas que algo lá fora não está seguindo as regras. Agora, se os cientistas realmente conseguirem detectar e rastrear de onde vêm essas partículas incrivelmente rápidas, eles podem aprender muito sobre o universo, muito mais do que até os maiores e mais caros telescópios nos permitem ver. Veja bem, os neutrinos basicamente atravessam o espaço quase à velocidade da luz, quase sem bater em nada. Isso significa que eles podem carregar dados intactos sobre eventos que aconteceram há milhões ou até bilhões de anos-luz de distância. É por isso que o Whistle e vários outros pesquisadores ao redor do mundo têm construído esses detectores incrivelmente sensíveis para captar sinais de neutrinos. Até os menores são super importantes, porque nesta área, um pequeno sinal de dados pode conter um tesouro de informações. Por isso, pesquisadores têm projetado instalações tanto na Antártida quanto na América do Sul para capturar essas partículas raras. O ANITA é um desses detectores, e a Antártida é o lugar perfeito para ele. Quase não há ruído de rádio, não há cidades, nem tráfego, nem interferências aleatórias. A estrutura é, na verdade, bem legal.
Eles prendem um conjunto de antenas de rádio a um balão gigante, o enviam a dezenas de quilômetros de altura no céu e o fazem flutuar sobre as extensões infinitas de gelo branco. Lá de cima, ele aponta para baixo, ouvindo sinais de rádio fracos vindos das profundezas do gelo. Quando um desses neutrinos super raros, especificamente um neutrino do Tau, atinge o gelo, ele cria outra partícula chamada lepton Tau. Esse lepton, então, sai disparado do gelo e começa a se decompor, perdendo energia e se transformando em pedaços menores. Esse processo de decaimento libera o que é chamado de chuveiro atmosférico, tipo um spray de faíscas invisíveis voando pelo ar. Se pudéssemos realmente ver esses chuveiros atmosféricos com nossos olhos, eles pareceriam alguém agitando uma vela de faíscas no escuro, com rastros brilhantes ficando para trás enquanto se move. Estudando a direção e o padrão desses sinais, os do gelo, chuveiros de gelo, e os do ar, chuveiros atmosféricos, os cientistas podem descobrir de onde veio a partícula original. Geralmente é super preciso, tipo quicar uma bola no chão. Dá para prever para onde ela vai. Mas esses novos sinais estranhos não quicam da maneira que deveriam. Os ângulos estão todos errados, muito mais íngremes do que os modelos podem explicar. Então, a equipe investigou a fundo. Primeiro, analisaram os dados dos vários voos de balão da Anitta. Depois, compararam com várias simulações de raios cósmicos e neutrinos e filtraram todo o ruído de fundo comum. Eles até cruzaram os resultados com outros experimentos, como o detector IceCube, também na Antártida, e o Observatório Pierre Auger, na Argentina. Queriam ver se mais alguém tinha detectado chuveiros atmosféricos ascendentes similares. E adivinha só? As coisas ficaram ainda mais estranhas. Eles não encontraram nada. Nenhum outro detector pegou algo que explicasse o que a Anitta tinha visto. Por isso, os pesquisadores acabaram chamando toda a situação de anômala. Basicamente significa, não temos ideia do que seja, mas com certeza não age como um neutrino. O Whistler explicou que os sinais não se encaixavam na visão comum de como as partículas deveriam agir. Alguns sugeriram ideias, como talvez um novo tipo de física ou um indício de matéria escura. Matéria escura é basicamente aquela coisa invisível que impede o universo de se desintegrar. Está em todo lugar, só não conseguimos ver. Cientistas tentam descobrir o que ela é há quase um século, e ainda é um dos maiores mistérios que existem. Tudo que vemos, como estrelas, planetas, pessoas e cães, compõe só 5% do universo, e a matéria escura cerca de 27%. O resto é algo ainda mais estranho, chamado de energia escura. Cientistas acham que a matéria escura dá forma às galáxias e mantém tudo unido como uma cola cósmica. Sem ela, o universo pareceria totalmente diferente. Seria incrível descobrir que essa teoria é verdadeira. Mas como o IceCube e o Auger não viram a mesma coisa, isso limita muito as possibilidades. A Penn State está na área de detecção de neutrinos há quase uma década, criando detectores e analisando sinais cósmicos. E a equipe já trabalha em seu próximo grande projeto, um detector novinho chamado PUL. Ele será maior, mais sensível e muito melhor em identificar esses sinais de neutrinos elusivos. Por enquanto, este continua sendo um daqueles mistérios cósmicos antigos que tiram o sono dos cientistas, mas a equipe está otimista. Quando o PUE subir, terá sensores melhores. Então, se houver mais dessas anomalias por aí, desta vez eles as pegarão. E talvez então finalmente descobriremos o que está por trás delas. Todos nós já sonhamos em visitar o Ártico e testemunhar as maravilhas naturais dos ursos polares brincando em blocos de gelo, ou da aurora boreal dançando no céu. Bem, lamento informá-lo, mas você não encontrará nenhum turista indo para a Antártida tão cedo. Por quê, você pergunta? Vamos nos aprofundar no assunto. Em primeiro lugar, onde fica a Antártida? Ela está localizada no hemisfério sul, especificamente no Polo Sul. O Oceano Antártico a circunda, e a maior parte do continente é coberta por gelo, o que o torna um dos lugares mais remotos e gelados da Terra. Agora, você já conheceu alguém que visitou a Antártida? Provavelmente não. É um dos lugares menos visitados do planeta e apenas alguns poucos exploradores sortudos viram seu interior, que é composto principalmente de geleiras e campos de gelo. Mas acredite em mim quando digo que a vida selvagem e o cenário são de outro mundo. Por que você não deve viajar para a Antártida? Bem, para começar, o meio ambiente é incrivelmente frágil e pode ser facilmente danificado.
Além disso, não há populações humanas nativas no continente. Portanto, sua viagem seria basicamente como visitar uma ilha desabitada. E não vamos nos esquecer de que esse também é um dos destinos mais caros para se viajar. Apesar de tudo isso, a Antártida não é exatamente protegida como uma fortaleza, mas existe um acordo internacional chamado Tratado da Antártida. Esse tratado foi negociado para evitar qualquer atividade indesejada no continente e proíbe algumas formas de testes feitos lá pelos Estados-membros. Mas o principal motivo pelo qual não podemos simplesmente entrar na Antártida é que ela tem um ecossistema delicado que precisa ser protegido. O tratado estabelece que a Antártida deve ser usada somente para fins pacíficos e deve estar livre de qualquer atividade humana que possa prejudicar o meio ambiente. Os cientistas ainda estão aprendendo sobre o ecossistema único do continente, e nossas atividades e máquinas podem perturbar o delicado equilíbrio que existe lá. Se você ainda está ansioso para ir à Antártida, obter permissão não é exatamente um passeio no parque. Os cidadãos americanos, por exemplo, precisam preencher um formulário especial e enviá-lo ao Office of Ocean and Polar Affairs. E uma vez lá, você precisará seguir algumas diretrizes rígidas para proteger o meio ambiente, como não perturbar a vida selvagem nem levar lembranças como pedras, plantas ou animais. Tecnicamente, é possível viver na Antártida? Embora não existam leis que proíbam as pessoas de morar lá permanentemente, é um ambiente muito inóspito e inadequado para a habitação humana. As temperaturas podem chegar a menos de 60 graus Celsius, o que torna quase impossível a sobrevivência de qualquer pessoa sem um equipamento e a experiência adequados. Além disso, o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, o que tornaria os habitantes completamente isolados do resto do mundo. Quem sabe, talvez um dia tenhamos a chance de visitar esse continente único e fascinante. Mas até lá, vamos admirá-lo de longe. Vamos falar um pouco sobre a descoberta da Antártida. Ao contrário de outros lugares que já eram habitados, a Antártida nunca teve uma população humana nativa. Os filósofos da Grécia Antiga tiveram uma ideia sobre o continente e o chamaram de Antiarctos, que significa oposto ao urso. Os ursos a que ele se refere não são os polares, mas sim as constelações do Grande e do Pequeno Urso, que só podem ser observadas no hemisfério norte. Como resultado, o termo significa o oposto de a terra do urso. As viagens de caça às baleias e focas no final do século XVIII e início do século XIX se aventuravam mais ao sul ao contornar o Cabo Horn, na ponta da América do Sul. Sabia-se que ir mais ao sul geralmente significava ventos mais fortes, mas também o risco de atingir gelo flutuante de todos os tamanhos e de ventos e mares que poderiam ser perigosos para o navio e a tripulação. O capitão James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 17 de janeiro de 1773, na região do Mar de Ross. Um ano mais tarde, ele chegou a um ponto mais ao norte e, embora não tenha avistado terra, chegou a uma distância de 80 quilômetros e viu depósitos de rocha presos em icebergs, o que indicava a existência de uma terra mais ao sul. O primeiro avistamento da Antártida é amplamente reconhecido como tendo ocorrido em janeiro de 1820, durante a viagem de 2 navios, sob o comando do capitão Fabian Gottlieb von Bellingshausen, como parte de uma expedição exploratória de 2 anos ao redor do mundo para descobrir novas terras. Os navios do capitão foram os primeiros a cruzar o Círculo Polar Antártico desde Cook. O primeiro desembarque indiscutível na Antártida só aconteceu muito mais tarde, em 24 de janeiro de 1895, no Cabo Adare, durante a viagem de caça às baleias do navio Antarctic, liderado por Henrik Bull. Um pequeno barco com 6 ou possivelmente 7 homens a bordo remou até a costa em condições calmas. Talvez você não acredite, mas a Antártida é, na verdade, um deserto. Com todo aquele gelo, é de se esperar que seja como um país das maravilhas no inverno, com lutas de bolas de neve e chocolate quente o dia todo. Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, cactos e pessoas lutando para encontrar água. Mas na Antártida, a história é totalmente diferente. A luta não é para encontrar água, mas para encontrar qualquer coisa que não esteja coberta de gelo. E a média de chuvas foi de pouco mais de 10 milímetros nos últimos 30 anos. Isso é como algumas gotas de chuva em comparação com o que estamos acostumados. Portanto, tecnicamente, não são as dunas ou o calor escaldante que tornam um deserto, bem, um deserto. É a falta de precipitação. Mas não se preocupe se algum dia você se perder na Antártida. Não precisará se preocupar em ficar com sede.
Só não se esqueça de levar um casaco e luvas, pois o frio é suficiente para transformá-lo em um picolé. A Antártida não é apenas um dos lugares mais secos da Terra, mas também o mais frio, o mais ventoso e o mais alto. Os pinguins e os cientistas de lá muitas vezes se encontram em uma situação complicada quando se trata de tempo. Diferentemente do resto de nós neste grande planeta azul, não há fuso horário na Antártida. Todas as linhas de longitude se encontram em um único ponto no Polo Sul, o que faz com que seja um pouco complicado tentar descobrir que horas são. Agora, você deve estar pensando, mas como os cientistas e pesquisadores controlam o tempo lá embaixo? Boa pergunta. Normalmente, eles seguem o fuso horário do país de onde partiram. No entanto, com estações de todo o mundo na Península Antártida, as coisas podem ficar um pouco malucas. Imagine tentar se coordenar com os países vizinhos sem acordá-los acidentalmente no meio da noite. Você pode pensar que pouca coisa poderia sobreviver em um lugar onde a temperatura é extremamente fria, o sol mal aparece e o vento pode levá-lo para longe mais rápido do que uma erva daninha. Bem, como em muitos lugares da Terra, a vida encontrou um caminho na Antártida também. Acredite ou não, esse continente congelado está fervilhando de atividade. É o lar de bilhões de krill que, por sua vez, atraem muitas focas e mais pinguins do que você pode imaginar. Mas não se deixe enganar por sua aparência fofa e engraçada. Os pinguins são os melhores nadadores, com um corpo aerodinâmico capaz de deixar os vencedores de medalhas olímpicas com inveja. Eles chegam à costa para se reproduzir e relaxar, mas seu verdadeiro talento é roubar pedrinhas uns dos outros e formar grupos matematicamente precisos para se manterem aquecidos. A Antártida também é o lar da maior espécie de pinguim da Terra. É o chamado pinguim imperador. Certamente, essas criaturas são aves que não voam, mas isso não significa que não possam saltar. De fato, alguns deles podem saltar até 3 metros. E não vamos nos esquecer das focas, com seu corpo peludo e sons especiais. Esses mamíferos marinhos são protegidos pelo Tratado da Antártida e também prosperam nas águas gélidas do Oceano Antártico. Mas as verdadeiras estrelas do show são as baleias. Durante o verão antártico, essas enormes criaturas aparecem em massa para se alimentar do abundante krill. É realmente como um buffet de baleias por lá. Descobrir lugares escondidos em nosso planeta é extremamente emocionante. Hoje, vou levar você em uma viagem da qual não vai se esquecer tão cedo. Mas vista-se, vai ficar muito frio por aqui. Você pega um avião e aterrissa na ilha coberta de gelo da Groenlândia. Uma vista inacreditável da aurora boreal, também conhecida como aurora polar, veio saudar você. Você não acredita no que está vendo. Seu guia diz quão raro é esse fenômeno. Normalmente, as pessoas passam dias tentando visualizá-lo. Você se sente com sorte e aproveita o tempo para apreciar essas belas luzes esverdeadas dançantes. Está feliz por ter trazido a câmera, não está? Entre cliques, você descobre que a aurora boreal é o resultado de alguns eventos bastante difíceis. Esse show de luzes espetacular ocorre quando partículas de alta energia do Sol batem na atmosfera superior da Terra. No segundo dia, você continua a explorar o local por via aérea. Isso pode não ser uma surpresa, mas a Groenlândia é uma das maiores ilhas do mundo. Desta vez, a bordo de um helicóptero, você pode ver a paisagem infinitamente gelada. Caso esteja curioso, agora você está voando sobre 1,7 milhão de quilômetros quadrados de gelo espesso. O que é aquilo lá embaixo? Parece uma família de ursos polares. Você não quer chegar muito perto, é claro. As condições na Groenlândia podem ser muito difíceis para as pessoas viverem lá, mas algumas espécies de animais se dão muito bem nessa terra gelada. Ali são renas, lobos e raposas árticas. A caminho da Groenlândia, você provavelmente fez uma parada em Copenhague. A Dinamarca é um dos poucos países com voos comerciais para a Groenlândia. Você não sabia disso antes, mas descobre que a ilha é, na verdade, parte do Reino da Dinamarca. No mapa, ela fica entre os oceanos Ártico e Atlântico. Você tem sorte de ter um piloto local que lhe conta os segredos escondidos nesse cenário. Sob essa superfície branca de 3,2 km de espessura, há um mundo totalmente diferente. Um mundo cheio de canyons, crateras esculpidas por meteoros e fósseis de plantas milenárias. Você está muito animado para visitar tudo isso, mas claro, terá que usar sua imaginação, pois tudo está escondido sob o gelo. Acredite ou não, quase 80% da superfície da ilha está coberta por ele. A primeira parada do seu passeio é o Grand Canyon da Groenlândia. Seu desembarque não é muito longe dali, em algum lugar na parte norte da ilha.
Você deve saber que os canyons são vales profundos e estreitos com lados íngremes. Mas aposto que não sabia que a palavra canyon, na verdade, vem da palavra espanhol canho, que significa oco ou tubo, com seu aumentativo canhão. Esse Grand Canyon tem algumas semelhanças com o dos Estados Unidos. Em primeiro lugar, em tamanho. Tem pelo menos 750 quilômetros de comprimento e até 800 metros de profundidade em alguns lugares. Há um verdadeiro vale subglacial lá embaixo. E se você está se perguntando como isso aconteceu, bem, o desfiladeiro provavelmente foi formado por um rio que corria pela Groenlândia antes que o gelo tomasse conta de tudo. É isso mesmo, a Groenlândia nem sempre foi coberta de gelo, já foi verde, sem brincadeira. Muitos outros lugares gelados da Terra, como a Antártida, já foram cobertos de vegetação. Os cientistas descobriram que no passado a Groenlândia era praticamente livre de gelo. Com a ajuda de radares aéreos, eles fizeram descobertas incríveis. A propósito, o gelo é invisível para a tecnologia de radar. Se você tem dificuldade em acreditar, tente colocar um cubo de gelo dentro do seu micro-ondas. Ele não derrete nem aquece. Uma descoberta recente de plantas fossilizadas permitiu aos pesquisadores estimar que a Groenlândia costumava ser muito mais quente do que se poderia imaginar. Uma pesquisa de 2021, realizada pela Universidade de Vermont, encontrou fósseis de galhos e folhas, o que deixou os pesquisadores boquiabertos. Eles esperavam descobrir areia e rochas na camada mais profunda de gelo, mas em vez disso, encontraram uma prova de que ali existia uma rica flora. A julgar pelo que você vê da paisagem, é difícil acreditar que as florestas já cresceram ali. Hoje, você encontrará alguma vegetação de tundra na parte costeira da ilha, e é praticamente isso. Mas, conforme o material genético encontrado nessas plantas fossilizadas, os pesquisadores acreditam que a ilha costumava ser muito mais verde. É muito provável que existiram florestas cheias de insetos com borboletas e besouros voando por ali. E a temperatura média na ilha variava de 10 graus no verão a menos 17 no inverno. A operação Ice Bridge da NASA sobrevoou a Groenlândia mais de 100 vezes. Isso permitiu que os pesquisadores criassem mapas 3D da ilha e descobrissem a idade de cada camada do manto de gelo da Groenlândia. As camadas de gelo podem ajudar a responder a muitas questões científicas à medida que se formam ao longo de milhares de anos. São camadas de neve em cima de mais neve. A neve é compactada em gelo, que por sua vez cria o que chamamos de manto de gelo. Lembra daqueles fósseis de que estávamos falando? Acredita-se que sejam do período Eemiano, que foi de 130 mil a 115 mil anos atrás. De acordo com as imagens 3D inovadoras da NASA, foi possível identificar 3 períodos climáticos distintos na camada de gelo. A camada superior é bastante plana e uniforme. Se você decidir cavar mais fundo, encontrará a camada formada durante a última idade do gelo. É mais complexa e robusta. O gelo lá é mais escuro do que o que você vê na superfície. Se você deixar sua mente viajar, poderá imaginar como era essa parte do mundo quando os mamutes vagavam por aí. Se você continuasse cavando, acabaria encontrando restos de gelo do período Eemiano de que lhe falei. Mas os canyons não são a única coisa incomum encontrada sob o gelo. Se você pudesse dar uma espiada embaixo de todas essas camadas de neve, veria uma impressionante cordilheira e também fiordes profundos. Em 2017, os cientistas criaram um mapa que mostrava como era a Groenlândia sem todo aquele gelo. Havia uma depressão em forma de tigela no meio da enorme ilha. Essa depressão possivelmente era um lago. Ao seu redor havia um círculo de cordilheiras costeiras. Esse cenário provavelmente se assemelhava às paisagens da Patagônia moderna. Grandes montanhas com cumes nevados cercando lagos cristalinos. Esse antigo lago na Groenlândia é uma maravilha por si só. Imagine um poço do tamanho de Rhode Island e Delaware juntos. Acredita-se que o lago tenha coberto mais de 7 mil quilômetros quadrados e no passado era alimentado por pelo menos 18 córregos diferentes. Essas águas azuis e cristalinas eram certamente muito convidativas. E congelantes, é claro. Mas se você insistir em nadar, eu diria, tome cuidado. A profundidade da água pode chegar a 243 metros em alguns lugares. No terceiro dia de sua aventura, você descobre um verdadeiro parque aquático sob o gelo. Enquanto está caminhando pela ilha, seu guia diz para você ficar atento às rachaduras na superfície. Essas rachaduras são responsáveis pelo moderno Aqua Lounge acontecendo lá embaixo. A água do degelo e da chuva escorrem pelas rachaduras do gelo até os leitos dos rios, formando uma paisagem de lagos e riachos cheios de água cristalina. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 60 pequenos lagos sob o gelo. E sim, são lagos de verdade. Talvez uma das características ocultas mais impressionantes desta ilha seja uma cratera de meteoro.
Sob a geleira Hiawatha, você pode encontrar uma cratera de impacto de 30 km de largura, grande o suficiente para engolir a cidade de Washington. Aparentemente, um asteroide de ferro de cerca de 1,5 km atingiu a atmosfera da Terra nos últimos 100 mil anos e escolheu a Groenlândia como seu ponto de pouso. Se alguém estivesse por perto para ver, teria testemunhado um verdadeiro show, uma bola de fogo branca brilhante cortando o céu. Os cientistas especulam que, se o asteroide pousasse em uma camada de gelo, certamente iria evaporar, transformando-se em água e pedra. Alguém parado a centenas de quilômetros do local do impacto teria ouvido um trovão ensurdecedor e experimentado ventos com força de um furacão. Na verdade, isso faz sentido. A velocidade aproximada dos meteoros que entram na atmosfera da Terra é de 72.400 km por hora. Só para comparar, isso é 2,5 vezes a velocidade de uma nave espacial. Não teria como escapar de fazer um barulhão e de deixar uma enorme cratera no chão. Em 2011, cientistas do Chile encontraram um fóssil de aparência estranha na Antártica, que parecia uma bola de futebol esmagada. Por quase 12 anos, a rocha ficou em uma prateleira no Museu Nacional de História Natural do Chile, sem nenhum rótulo específico. Ela foi chamada de A Coisa no museu, porque parecia ter saído de um filme de ficção científica. Quando os cientistas finalmente colocaram as mãos no estranho fóssil, descobriram que se tratava, na verdade, de um ovo gigante de casca mole de cerca de 66 milhões de anos atrás. Esse ovo tem mais de 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura. Um ovo de galinha comum tem apenas 6,35 centímetros de comprimento e um ovo de avestruz tem quase 15 centímetros, para fins de comparação. Assim, a Coisa ganhou o título de maior ovo de casca mole já encontrado e o segundo maior ovo de qualquer animal que conhecemos. O único ovo maior já encontrado foi o do extinto pássaro-elefante de Madagascar, que tinha 1,5 vezes a altura de Michael Jordan. O pássaro, não o ovo. O ovo da Antártica também é especial porque é o primeiro ovo fóssil encontrado nessa parte do mundo. Portanto, quem o deixou lá deve ter sido uma grande criatura, provavelmente um réptil marinho gigante que viveu há muito tempo, como um mosasauro. Isso é surpreendente porque a maioria dos cientistas achava que essas criaturas nem sequer botavam ovos. Portanto, essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre elas. O ovo também é único porque tem uma casca fina e não tem poros, o que é totalmente diferente da maioria dos ovos de dinossauros. Na verdade, ele se parece mais com os ovos de lagartos e cobras, mas veio de uma criatura gigante relacionada a esses animais. Nenhum dinossauro ou réptil voador conhecido daquela época e lugar era grande o suficiente para botar um ovo tão grande. Portanto, deve ter sido um mosasauro, afinal, mas não podemos ter 100% de certeza. Os cientistas trabalharam muito e estudaram 259 tipos de répteis vivos, como lagartos e cobras e seus ovos. A partir disso, eles descobriram que a mãe que pôs o ovo provavelmente tinha pelo menos 7 metros de comprimento, sem contar a cauda. Durante o final do período Cretáceo, essa parte da Antártica pode ter sido como um berçário. Os paleontólogos encontraram ossos de pequenos mosassauros e plesiosauros na mesma área, juntamente com ossos de animais adultos. Arqueólogos noruegueses fizeram outra descoberta legal, mas literalmente encontraram dezenas de flechas que estavam escondidas no gelo há 6.000 anos. Elas estavam derretendo de um grande bloco de gelo nas altas montanhas, cobrindo uma área do tamanho de 45 campos de futebol. Nos anos 2014 e 2016, quando os verões eram muito quentes, os cientistas foram a uma mancha de gelo chamada Langfone para dar uma olhada. Eles também encontraram muitos ossos e chifres de rena no local. Algumas das flechas estavam inteiras e outras em pedaços, juntamente com 5 pontas de flechas ao redor da área de gelo derretido. Esse número de flechas é maior do que o encontrado em qualquer outro local congelado do mundo. Algumas das 68 flechas encontradas datam do período Neolítico e as mais recentes são do século XIV da Era Comum. O gelo é como uma máquina do tempo perfeita, que pode preservar o que quer que acabe lá em uma condição quase perfeita. Langfone ficou famosa como um dos primeiros locais de manchas de gelo depois que um caminhante local encontrou um sapato de couro de 3.300 anos bem próximo à sua borda. Os cientistas estão estudando lugares como esse para entender como as pessoas usavam esses locais e como as manchas de gelo da Noruega à América do Norte mudaram ao longo do tempo.
Era uma vez, há cerca de 32 mil anos, para ser exata, um esquilo que enterrou algumas sementes perto de um rio na Sibéria. Será que sou o único que está sentindo vibrações da Era do Gelo? De qualquer forma, essas sementes pertenciam a uma planta com lindas flores brancas. Milhares de anos depois, um grupo de cientistas encontrou essas sementes enterradas profundamente no solo congelado, tão abaixo quanto a altura de um prédio de 12 andares. As sementes estavam cercadas por gelo e ossos de animais como mamutes, bisões e rinocerontes lanudos. As sementes maduras haviam sido danificadas, talvez pelo esquilo, mas algumas das sementes mais jovens ainda tinham partes boas de plantas dentro delas. Os cientistas as retiraram cuidadosamente e as colocaram em pequenos recipientes para ajudá-las a crescer. E aqui vem a parte mais legal. Eles conseguiram cultivar as plantas. Suas flores tinham um formato um pouco diferente das flores da mesma planta que cresce hoje. Depois de um ano, a planta da era glacial até criou novas sementes. Com base nisso, os cientistas sugeriram que o permafrost poderia ser um depósito de um pool genético antigo e que poderíamos encontrar espécies extintas lá e trazê-las de volta à vida. Os cientistas de um navio quebra-gelo na Antártica estavam procurando baleias, mas encontraram algo muito mais incomum. A câmera atrás do navio, que é tão pesada quanto um carro, detectou 60 milhões de ninhos de peixes-gelo no fundo do mar de Weddell. Os ninhos estavam localizados a cada 25 centímetros em todas as direções e cobriam uma área de 240 quilômetros quadrados, que é um pouco maior do que toda a cidade de Washington, D.C. A colônia tinha até uma borda distinta, que era uma linha na areia. Os cientistas estavam na área porque estavam estudando um ponto especial no oceano, onde a água era um pouco mais quente do que a água ao redor. Nessa água mais quente, eles encontraram pequenos animais chamados zooplâncton perto do topo. Quando os jovens peixes-gelo eclodem, eles nadam até essa área para comer o zooplâncton antes de voltar para o fundo do mar para crescer e ter seus próprios filhotes. Como havia muito alimento, fazia sentido ver peixes-gelo nessa água quente. Mas eles não esperavam encontrar um número tão grande de ninhos de peixes-gelo, muito mais do que qualquer um já havia visto antes. O Antarctic Heritage Trust da Nova Zelândia encontrou alguns negativos de fotos antigas em uma cabana na Antártica. Eles revelaram ser imagens exclusivas da Ross Sea Party. Essa foi uma famosa expedição fracassada liderada por Ernest Shackleton. Ele queria ser a primeira pessoa a cruzar a Antártica por terra, do Mar de Weddell ao Mar de Ross, passando pelo Polo Sul. Mas as coisas deram errado quando o navio deles, o Aurora, foi lançado ao mar. Eles tiveram que usar a cabana de outro explorador, o capitão Robert Falcon Scott. Seu objetivo era ser a primeira pessoa a chegar ao Polo Sul, mas infelizmente ele também não conseguiu. Os negativos eram feitos de nitrato de celulose e foram encontrados presos em uma pequena caixa. O fundo levou os negativos de volta para a Nova Zelândia, onde os separou cuidadosamente e descobriu 22 imagens ocultas. Muitas das fotos estavam danificadas, mas o fundo ainda conseguia reconhecer alguns lugares familiares ao redor de McMurdo Sound, uma área bem conhecida na Antártica. Ninguém sabe ao certo quem tirou as fotos. Em dezembro de 2021, alguns cientistas notaram uma estranha marca na plataforma de gelo Larsen, uma gigantesca camada de gelo na costa leste da Antártica. Eles pensaram que poderia ser um rio correndo sob o gelo, então perfuraram mais de 487 metros para verificar. Eles esperavam encontrar água, mas não esperavam ver que a água estava cheia de pequenas criaturas que se moviam rapidamente, chamadas anfípodes. Os cientistas também descobriram que a água do rio subterrâneo tinha camadas incomuns de correntes que se moviam em diferentes direções, o que eles ainda não entendem completamente. Outra coisa surpreendente aconteceu durante a pesquisa. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, um vulcão entrou em erupção em Tonga e as ondas de pressão da erupção foram detectadas no rio gelado da Antártica. Isso mostra como tudo em nosso planeta está conectado, mesmo nos lugares mais distantes. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica.
E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar um mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente,
Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se a vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5.000 pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Skor, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Allan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte?
Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista. Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido.
Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80 mil e 250 mil rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tolenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibbuleinman, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice ONDIR que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando? Este submarino elegante de última geração chamado Wren foi enviado para explorar as profundezas da Antártica. Mas assim que descobriu algo, ele desapareceu misteriosamente. Então, o que aconteceu? Tudo começou quando os cientistas quiseram explorar um dos lugares mais remotos e misteriosos da Terra, a plataforma de gelo Dodson, na Antártica Ocidental. Essa plataforma de gelo, gigante e silenciosa, se estende por 48 quilômetros de largura, quase o comprimento da cidade de Nova York. Ela fica entre dois promontórios gelados, as penínsulas Martin e Bear, e ela esconde um mundo inteiro de mistérios geológicos. Se você acha que a Antártica não passa de um deserto de neve e gelo super espesso, está enganado. Há paisagens inteiras escondidas lá no fundo. A parte inferior da plataforma de gelo Dodson é um terreno acidentado e dinâmico, moldado pelas forças lentas e implacáveis da natureza. Há formações de gelo imponentes, vales profundos e estruturas bizarras que se estendem por centenas de metros. Os cientistas estão muito curiosos sobre isso. Mas, como você pode imaginar, essa paisagem não é nada fácil de se explorar. Para descobrir mais, temos que escanear a área com satélites ou tentar perfurar a neve, tentando coletar o quadro geral pedaço por pedaço. Mas esses métodos só nos deram pistas vagas. O verdadeiro avanço aconteceu quando os cientistas tiveram a ideia de deixar os submarinos explorarem o local.
submersíveis autônomos poderiam mergulhar fundo nas águas geladas sob a plataforma de gelo Dodson e nos dizer o que tem lá embaixo. Esses exploradores robóticos têm sistemas de sonar avançados e fantásticos. É aquela coisa que os morcegos ou golfinhos fazem. Eles podem usar o som para ver o fundo. Basicamente, eles enviam ondas sonoras debaixo d'água, e quando essas ondas atingem algo, como a plataforma de gelo acima ou o fundo do mar abaixo, elas retornam ao sistema. Os animais sentem quanto tempo levou para as ondas sonoras retornarem e como elas mudaram, e isso os ajuda a entender o que está localizado onde. Por exemplo, os cliques que os golfinhos emitem informam onde estão os peixes. Copiamos esse truque evolutivo maluco e o adaptamos à nossa exploração subaquática. Só que nossa versão é muito mais legal, com um nível mais alto de precisão, de modo que criamos mapas 3D detalhados do ambiente. O submarino Ren foi um desses exploradores robóticos. Seu nome foi dado em homenagem à divindade nórdica do mar. Ren foi meticulosamente programado para navegar em uma paisagem traiçoeira da Antártica. Mas, mesmo com todo esse treinamento, sua jornada teve um fim inesperado e assustador. Em 2019, Ren foi enviado para explorar as profundezas sob a plataforma de gelo Dodson. Ele foi um herói, o primeiro a sair em uma missão como essa. A equipe disse que era como ver o outro lado da Lua. Durante 27 dias seguidos, ele trabalhou incansavelmente. Ele percorreu mais de 998 quilômetros sob o gelo espesso. Isso é como uma viagem de Paris a Berlim. Ren foi mais longe e mais fundo do que qualquer um poderia ter imaginado. Em um determinado momento, ele alcançou mais de 16 quilômetros no ventre da geleira. E o que ele descobriu lá embaixo foi surpreendente. Os cientistas pensavam que haveria algumas superfícies de gelo lisas e uniformes, mas o Ren revelou uma parte inferior marcada por enormes rachaduras, cristas. Havia formações que pareciam dunas de areia congeladas no tempo. E por fim, ele encontrou alguns padrões misteriosos em forma de redemoinho e lágrima. Todos eles pareciam mais arte do que geologia. Isso realmente conta a história das plataformas de gelo e do oceano ao redor. A água quente entra sorrateiramente sob o gelo e o derrete por baixo. Às vezes, isso suaviza o gelo, mas, em outras ocasiões, esculpe essas formas estranhas e irregulares que parecem padrões e desenhos. E algumas dessas formas são enormes, mais de 390 metros de comprimento. Isso equivale a cerca de 3 campos de futebol e meio. A razão pela qual elas se parecem com rabiscos giratórios é o fato de a Terra girar. Isso faz com que a água gire de maneiras especiais, dobrando as formas e desenhando essas espirais. Isso é chamado de efeito Coriolis. Imagine que você estivesse em um carrossel e tentasse jogar algo, como uma bola. Ela iria em uma curva, não em uma linha reta. A mesma coisa acontece com a água na Terra. Posteriormente, os cientistas encontraram padrões semelhantes em outras plataformas de gelo da Antártica, embora não fossem tão épicos quanto os que estavam sob Dodson. Mas Ren também descobriu algo aterrorizante. Acontece que essas águas quentes, além de serem grandes artistas, também são um grande perigo. A plataforma de gelo Dodson não está apenas serenamente no mar, ela faz parte de um sistema muito delicado e atua como uma barreira protetora que retém as enormes geleiras no oeste da Antártica. A plataforma de gelo está flutuando no oceano, mas ainda está conectada à Terra. À medida que a água quente passa por baixo dela e o gelo derrete, a Dodson não consegue mais se prender à Terra com tanta força. A barreira protetora começa a se enfraquecer, o que permite que as geleiras atrás dela se movam mais rapidamente para o oceano. Quando essas geleiras fluem para o mar, elas adicionam mais água, o que pode causar o aumento do nível do mar e, por fim, alterar nossos litorais. Ren se deparou com enormes bolsões onde o gelo estava derretendo a taxas alarmantes, tudo devido às poderosas correntes submarinas. Era como ver um relógio correndo na geleira. Os riscos eram altos, mas felizmente o submarino estava pronto. Dessa vez, ele conseguiu retornar. E então, ele funcionou por mais 5 anos, ajudando os cientistas com montes de dados úteis. As missões eram assustadoras. Podia haver períodos em que Ren entrava na cavidade escura como breu sob as geleiras, passando 24 horas sem comunicação. Mas ele estava mapeando cada pico e cada vale. Ele adquiriu experiência em mais de 40 missões sob o gelo.
Então, no início do ano de 2024, Rand partiu para uma missão para a geleira Thwaites. A missão era ousada desde o início. Esse lugar também é sinistramente chamado de Geleira do Juízo Final. É chamada assim porque está derretendo lentamente e tem o potencial de elevar o nível do mar em todo o mundo se entrar em colapso, causando catástrofes em todos os lugares. É por isso que Rand foi enviado para explorar sua parte inferior, um lugar que nunca havia sido mapeado tão detalhadamente antes. A ideia era descobrir os segredos da geleira, estudar a velocidade com que ela estava derretendo e por quê. Essa foi a segunda vez que Rand explorou Thwaites. Durante a visita anterior, ele se tornou o primeiro submarino a mapear a parte inferior da geleira. Rand estava explorando as profundidades de 190 metros a 500 metros. Ele enviou muitos dados sobre como a geleira do Juízo Final estava derretendo lentamente devido às correntes oceânicas quentes. Mas, ao se aventurar nessas profundezas geladas, algo deu errado. Do nada, Rand desapareceu. Sem aviso, sem deixar rastros. Em um momento, ele estava enviando dados cruciais e no momento seguinte, havia caído no abismo. Nenhum sinal de socorro, nenhuma transmissão final, e ele não retornou ao ponto em que deveria estar. Foram enviadas buscas extensas, helicópteros sobrevoavam o local, drones zumbiam nos céus congelantes, mas nenhum sinal do submersível emergiu das garras da geleira. Depois de um tempo, as baterias do Rand certamente se esgotariam. Portanto, a essa altura, ele havia sido definitivamente engolido pelo abismo abaixo de 457 metros de gelo. Essa foi uma perda enorme e triste para a equipe científica. Os cientistas da Universidade de Gotemburgo estão agora procurando substituir Rand e continuar sua importante pesquisa com Thwaites. Até hoje, os cientistas não têm ideia do que aconteceu. Alguns dizem que ele pode ter ficado preso no gelo. Outros acreditam que ele foi puxado por uma corrente invisível. Ele também pode ter se chocado com algo inesperado. Seja qual for a verdade, seu desaparecimento deixou os cientistas atônitos e parece que a plataforma de gelo guardará seus segredos por mais algum tempo. Pelo menos ganhamos um tesouro de conhecimento com a jornada de Rand. Os cientistas continuam explorando a Antártica, procurando a história que se esconde sob a neve. Por exemplo, eles descobriram que, há cerca de 90 milhões de anos, uma exuberante floresta tropical temperada prosperava perto do Polo Sul. Eles revelaram um mundo antigo muito mais quente do que se imaginava. Nas profundezas da Antártica, se descobriram raízes fossilizadas, pólen e esporos preservados no solo. Tudo isso mostra que havia uma floresta tropical pantanosa que floresceu apesar dos meses de escuridão polar. Todas essas descobertas mudam nossa compreensão do clima da Terra, tanto no passado quanto no futuro. Puxa vida! Os cientistas preveem uma erupção vulcânica que provavelmente será uma das mais destrutivas da história de nossa espécie. Há uma chance em 6 de que isso aconteça neste século, o que poderia mudar ainda mais o clima e colocar milhões de vidas em perigo. Em janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção no Oceano Pacífico Sul, provocando uma enorme explosão. O vulcão enviou tsunamis até o Japão, América do Norte e América do Sul. A própria Tonga foi duramente atingida, com danos que custaram quase 20% de toda a economia do país. Agora, pesquisadores do Instituto Niels Bohr, em Copenhague, estudaram amostras de gelo da Groenlândia e da Antártica, e suas descobertas são preocupantes, prevendo um possível desastre vulcânico global. Eles dizem que há uma chance real de uma erupção muito maior, de 10 a 100 vezes maior do que a de Tonga. No passado, erupções desse tamanho costumavam mudar o clima e até mesmo causar o colapso de civilizações. Apesar dos riscos futuros de erupções vulcânicas, os especialistas dizem que o mundo não está preparado. Michael Cassidy, vulcanólogo da Universidade de Birmingham, alerta para o fato de que não há esforços suficientes para lidar com um desastre como esse. Ele diz que a NASA e outras agências espaciais gastam bilhões na defesa contra asteroides. Ao mesmo tempo, uma supererupção vulcânica é muito mais provável do que o impacto de asteroide. E no momento, não há um plano global para lidar com uma erupção maciça, embora ela provavelmente seja muito mais destrutiva.
A última erupção de magnitude 7 ocorreu em 1815 no Monte Tambora, na Indonésia. Nessa ocasião, milhares de pessoas perderam suas vidas em apenas alguns dias. O desastre também perturbou o clima e causou escassez de alimentos em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Essa erupção foi a maior já registrada na história. Ela lançou uma enorme nuvem de partículas no céu. Essas partículas bloquearam a luz solar, resfriaram o planeta e causaram o caos mundial. O ano seguinte à erupção ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, as colheitas fracassaram, a fome se espalhou e uma pandemia de cólera eclodiu, levando à perda de dezenas de milhares de vidas. Um fato chocante: a erupção pode até ter inspirado Mary Shelley a escrever Frankenstein, enquanto estava presa dentro de casa durante o verão excepcionalmente frio de 1816 na Suíça. Desde então, muitos vulcões entraram em erupção, mas nenhum se igualou à escala do Tambora. Agora, mais de 200 anos depois, os cientistas alertam que há uma nova ameaça de supervulcão. Outra erupção maciça pode estar a caminho, e o mundo pode não estar preparado para ela. Portanto, enquanto os cientistas discutem seriamente a probabilidade da próxima erupção vulcânica, os especialistas estão pedindo uma ação urgente para se preparar antes que seja tarde demais. O fato é que uma erupção vulcânica maciça nos dias de hoje poderia ser ainda mais devastadora do que o Ano Sem Verão. Ao contrário daquela época, já estamos lidando com todos os tipos de mudanças climáticas e com um sistema global mais frágil, o que poderia tornar os efeitos ainda piores. O Dr. Michael Rampino, um cientista geológico, adverte que o mundo está mais instável agora, o que significa que uma mega erupção moderna poderia ter consequências ainda mais graves. Mas desta vez, os gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis podem tornar as consequências dessa erupção ainda mais frias, em vez de mais quentes. Portanto, estamos falando de atividade vulcânica que coloca a humanidade em perigo. O Dr. Thomas Aubrey, vulcanólogo, descobriu que, em uma atmosfera mais quente e turbulenta, o gás dióxido de enxofre liberado por uma erupção vulcânica se espalharia mais rápido e mais longe do que no passado. Este gás forma aerossóis de sulfato que refletem a luz solar e causam resfriamento global. Como essas partículas minúsculas seriam distribuídas de forma mais uniforme, elas teriam um efeito de resfriamento mais forte do que em 1815. Outro cientista atmosférico de Cambridge explica que o tamanho dessas partículas transportadas pelo ar é importante. Isso afeta a forma como elas absorvem a luz solar e, em um futuro clima mais quente, uma erupção poderia tornar o resfriamento da superfície mais forte em 15%. Ao mesmo tempo, ainda há muitas incógnitas. Cientistas da Universidade de Genebra afirmam que estamos apenas começando a entender os impactos totais de um evento como esse. Também é difícil estimar com precisão os riscos de erupções vulcânicas futuras, pois temos poucos dados sobre erupções mais antigas. Assim, para entender a atividade vulcânica do passado, os pesquisadores analisam núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica, bem como anéis de árvores antigas, que funcionam como registros históricos de mudanças climáticas. Essas medições sugerem que várias erupções nos últimos milhares de anos resfriaram temporariamente o planeta em cerca de 1 a 1,5 graus Celsius. Um dos exemplos mais catastróficos é a erupção de Samalas em 1257 na Indonésia, que foi tão poderosa que provavelmente desencadeou a pequena idade do gelo. Foi um período de resfriamento global que durou centenas de anos. Mais recentemente, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas resfriou levemente a Terra por alguns anos. Como essa erupção ocorreu na era dos satélites, os cientistas puderam medir exatamente a quantidade de dióxido de enxofre liberada e como ela afetou a atmosfera. Porém, mesmo com ferramentas modernas como satélites e instrumentos sísmicos, os cientistas ainda têm dificuldades para prever a próxima grande erupção vulcânica. Felizmente, apesar de não podermos prever o momento exato, podemos estudar os piores cenários para ajudar as autoridades a se prepararem. Isso inclui a criação de planos de evacuação e o armazenamento de alimentos para o caso de quebra de safra global causado pelo resfriamento vulcânico. As mudanças nos padrões climáticos podem tornar os vulcões mais ativos. O derretimento das geleiras pode reduzir a pressão sobre o magma subterrâneo, o que aumentará as chances de uma erupção. Além disso, chuvas mais extremas, que estão se tornando cada vez mais comuns, podem se infiltrar nas fendas vulcânicas e causar poderosas explosões a vapor. Isso pode afetar tanto os vulcões ativos quanto os inativos. Devido a esses riscos, os pesquisadores estão agora mapeando os vulcões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Seus estudos mostram que a maior ameaça aos supervulcões ocorre em áreas como Islândia, Chile e Indonésia. Esses são lugares onde as geleiras estão derretendo rapidamente ou onde as chuvas estão aumentando drasticamente.
Um estudo de 2022 constatou que 716 vulcões em todo o mundo, o que representa cerca de 58% de todos os vulcões ativos conhecidos acima do solo, poderiam ser acionados por chuvas extremas, aumentando a probabilidade de outra mini-idade do gelo. Agora vamos voltar à erupção de Hunga Tonga Hunga Rapai, ocorrida em 15 de janeiro de 2022. Os cientistas confirmaram que ela criou a maior pluma já registrada. O vulcão, localizado debaixo d'água no Pacífico Sul, enviou uma nuvem de cinzas de 57 mil metros de altura, mais alta do que qualquer erupção registrada anteriormente. O que torna essa erupção ainda mais notável é o fato de ter sido a primeira a atingir a mesosfera. Essa é a terceira camada da atmosfera da Terra. A mesosfera começa a cerca de 48.800 metros acima da Terra, onde os meteoros começam a se queimar e criam estrelas cadentes. Para medir a altura da pluma, os pesquisadores da Universidade de Oxford e da Raw Space usaram dados de 3 satélites meteorológicos geoestacionários. Antes disso, o recorde de maior pluma vulcânica era mantido pela erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas, que atingiu 40 mil metros de altura. É interessante notar que esse tipo de medição só foi possível graças à moderna tecnologia de satélites e, há uma década, ninguém teria conseguido fazer isso. Outro vulcão que devemos mencionar em relação a um possível desastre vulcânico global está localizado na península de Reykjanes, na Islândia. Sua última erupção ocorreu em novembro de 2024, levando a evacuações em áreas próximas. A erupção começou logo após as 23 horas, com pouco aviso. O vulcão liberou lava laranja de uma fissura de quase 3,2 quilômetros de comprimento. As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 50 casas e hóspedes do resort Spa Blue Lagoon, um destino turístico popular a sudoeste de Reykjavik. Embora as viagens aéreas não tenham sido afetadas, as autoridades ainda alertaram sobre as emissões de gás potencialmente perigosas que se espalharam por partes da península, incluindo a cidade vizinha de Grindavik. Grindavik, onde vivem 3.800 pessoas, já testemunhou várias vezes a atividade vulcânica. E as erupções anteriores até danificaram sua infraestrutura e forçaram evacuações. Por exemplo, em agosto de 2024, uma rachadura de 3,8 km de comprimento se abriu na cratera Sundunkangar, perto de Grindavik. Isso fez com que as autoridades declarassem estado de emergência, pois a lava fluía em várias direções. Felizmente, o escritório meteorológico da Islândia informou que a última erupção foi significativamente menor do que a de agosto. Especialistas em geofísica realizaram levantamentos aéreos e descobriram que a situação parecia menos intensa do que as erupções anteriores. Atualmente, Grindavik não está correndo risco, mas a possibilidade de novos desenvolvimentos não pode ser descartada. Os cientistas preveem mais erupções vulcânicas. Estamos na Sibéria. Está tão frio aqui que rajadas de vento congelantes estão queimando seu rosto. Toda aquela neve branca parece estar cegando você. Este lugar se assemelha à Antártica por causa do pergelissolo. Recentemente, um grupo de cientistas pesquisou um dos rios locais. Com a ajuda de uma plataforma de perfuração, extraíram várias amostras de solo congelado. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar criaturas vivas dentro do gelo. Mais tarde, em laboratório, se percebeu que as criaturas eram organismos microscópicos multicelulares, conhecidos como Rotíferos bideloídeos. Essas criaturas pareciam pequenos vermes. Os cientistas sabiam que esses vermes poderiam viver em condições congeladas por até 10 anos. Mas a idade dos rotíferos encontrados no gelo foi de cerca de 24 mil anos. E depois de descongelar, eles começaram a se reproduzir, como se estivessem dormindo há apenas algumas horas, não há milhares de anos. Análises adicionais mostraram que esses organismos podem permanecer congelados por centenas de milhares de anos. Os rotíferos podem ter vivido durante a era em que o ser humano ainda não tinha inventado a roda. E este não é o único superpoder deles. Os rotíferos bideloídeos estão entre os animais mais radioativamente resistentes na Terra. Eles podem sobreviver em lugares onde não há oxigênio e água. Também podem permanecer vivos em áreas com alta acidez e podem viver sem comida e água por um longo tempo. Por sinal, essas não são as únicas criaturas conhecidas por viver milhares de anos. Tipos particulares de musgo e alguns micro-organismos também são quase imortais. Os nematódios são algumas das variedades de vermes com maior capacidade de adaptação. Imagine a Torre Eiffel, de pé e orgulhosa. E agora, vamos torná-la 10 vezes mais alta e colocá-la no subsolo. Exatamente a essa profundidade, muitos milhares de metros abaixo da superfície, os cientistas descobriram essas criaturas, sem luz solar e quase nenhum ar.
E como está muito perto do núcleo da Terra do que da superfície do nosso planeta, a temperatura aqui é maior do que no meio do deserto mais quente. Milhões de toneladas de solo acima criam uma pressão insana, mas tudo isso não conseguiu impedir que a vida se desenvolvesse aqui. Quando os nematódios ficam sem ar, comida ou quando a temperatura se torna muito alta, eles entram em um estado único de êxtase ou hibernação profunda. Neste modo, o metabolismo destes vermes diminui e quase todos os processos em seu corpo param. Essas criaturas podem dormir por muito tempo e só acordar quando o ambiente se tornar mais favorável. A propósito, você não precisa ir tão fundo no subsolo para encontrar essas criaturas. Nematódios são encontrados em todo o mundo. Eles podem viver em fontes termais, desertos, no alto das montanhas, entre os gelos ásperos da Antártica ou dentro de animais e humanos. Nossas próximas criaturas resistentes são os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água. Estes são invertebrados microscópicos de 8 patas intimamente relacionados aos artrópodes. É impossível vê-los sem ajuda. Mas um microscópio convencional permitirá que você veja esses seres em detalhes. Eles parecem minúsculos ursos, por isso são chamados de ursos d'água. Eles precisam de uma fina camada de água ao redor do corpo o tempo todo. É necessário evitar a desidratação. Tardígrados foram encontrados em todos os tipos de ambientes, das profundezas dos oceanos às dunas de areia. Eles são incrivelmente resistentes graças à sua estrutura orgânica única. Sim, eles parecem macios, mas seu corpo é coberto com uma cutícula dura. Este revestimento se assemelha aos exoesqueletos de gafanhotos, louva-a-Deus e muitos outros insetos. Ursos d'água perdem sua antiga camada de cutícula quando precisam crescer. Cada uma de suas 8 patas tem de 4 a 6 garras, o que os ajuda a se agarrar a qualquer superfície. Esses ursos podem sobreviver a uma temperatura quase 3 vezes mais fria que a temperatura no gelo da Antártica. O calor também não os prejudica. Eles provaram ser capazes de sobreviver à temperatura que faz a água ferver. Além disso, os ursos d'água não têm medo de radiação nem de alta pressão. Nas profundezas do oceano, a pressão pode destruir as ligas de metais mais fortes. Mas essas criaturas podem suportar pressões 6 vezes maiores. Mas o mais legal é que podem viver no vácuo do espaço. Nosso planeta tem um campo magnético. Este é um escudo que nos protege da radiação solar. Os tardígrados não precisam dessa proteção. Eles podem entrar em órbita próxima à Terra e voltar ilesos. Tudo graças a uma proteína que protege seu DNA da radiação ionizante. Com outros organismos imortais, os ursos d'água podem entrar em um estado de criptobiose. Os tardígrados puxam a cabeça e as pernas para dentro do próprio corpo e adormecem. Se as condições ao redor sugerirem congelamento, falta de água ou de oxigênio, eles permanecerão nesta forma de barril até que a situação melhore. Então, esses são organismos tão pequenos que só podem ser vistos através de um microscópio. Mas que tal algo maior? Conheça o diabólico besouro de ferro. Eles vivem no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Esses insetos não podem sobreviver a altas temperaturas, viver sem oxigênio ou em condições de aumento da radiação. Mas o seu exoesqueleto é tão resistente que só pode ser perfurado com uma broca ou martelo. Esse exoesqueleto é durável e feito de uma substância especial, quitina. Também pode ser encontrado nos exoesqueletos de caranguejos ou camarões. E ainda assim, a quitina do diabólico besouro de ferro é tão durável que permite que essa criatura suporte o impacto de um carro se movendo em alta velocidade. Em tempos de perigo, eles podem esconder suas antenas e patas fortes em partes especiais do exoesqueleto. Outros animais não podem morder essa armadura, então cospem o besouro e saem para procurar almoço em outro lugar. Assim que o perigo desaparece, o inseto estende as patas novamente e segue a vida. Além disso, a armadura salva os besouros da desidratação, o que é muito útil em áreas quentes do México e sudoeste dos Estados Unidos. Dentro do exoesqueleto, eles podem armazenar umidade. Em outras palavras, esses insetos podem absorver água sempre que a encontrarem e transportar esse líquido dentro de si mesmos. As próximas criaturas são incrivelmente frágeis, mas elas sabem como sobreviver em lugares onde quase nenhum outro animal pode viver. Vamos para o sudoeste da Romênia, perto do Mar Negro. Aqui, em uma planície larga e desolada, você pode notar um poço. Esta é uma mina que leva ao subsolo profundo. O ar na superfície do nosso planeta geralmente contém cerca de 20% de oxigênio, mas na mina são apenas 10%. Dentro da caverna, o ar também tem um conteúdo elevado de sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. As pessoas não conseguem respirar lá sem um tanque de oxigênio. Provavelmente podemos dizer que a água e o ar lá estão envenenados.
Quase nenhum animal seria capaz de sobreviver nessas condições. Ainda assim, 48 espécies de organismos vivos foram encontradas nesta caverna. 33 delas são espécies recém-descobertas. E não são apenas micróbios ou bactérias que não podem ser vistos sem um microscópio. Algo maior mora aqui. Estranhos caracóis brancos rastejam pelas paredes das minas. Camarões transparentes e um monte de sanguessugas desconhecidas nadam na água. Centopeias brancas com antenas enormes e aranhas brancas assustadoras correm pelo chão. E todos eles crescem aqui há quase 5 milhões de anos. Você pode notar um escorpião aquático e outra espécie não identificada deste animal. Não se parece com seus parentes que vivem em areias quentes ou florestas tropicais. Nenhuma criatura viva aqui parece normal. Todos os animais são brancos ou transparentes. Eles não têm olhos, mas estão equipados com patas longas e antenas que os ajudam a navegar neste espaço escuro. Quanto mais fundo você entra na caverna, menos oxigênio o ar contém. Mas o número de organismos vivos aumenta. O ar é preenchido com metano e dióxido de carbono. Todos os habitantes desta caverna nunca viram a luz do sol e nunca saíram das trevas. Parece impossível sobreviver em condições em que as plantas não produzem oxigênio. A resposta para a questão de sua sobrevivência está escondida em um pequeno lago. A superfície da água é coberta com uma espuma estranha. Se você olhar de perto, poderá ver que essa substância branca está viva. Assemelha-se a papel molhado macio, que é fácil de rasgar. Essa coisa é, na verdade, bilhões de organismos vivos, bactérias chamadas autótrofas. Há muito mais dióxido de carbono na caverna do que lá fora. E essas bactérias, como as plantas, o absorvem. Mas elas não fazem isso com a ajuda da fotossíntese, o que significa que não precisam de luz solar. Elas usam água para a quimiossíntese. O que essas bactérias secretam é alimento para outras bactérias. E essas outras bactérias são alimento para criaturas maiores. Um ciclo alimentar que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar do planeta. Em um parque canadense congelado, bem escondido sob camadas espessas de gelo, alguns cientistas descobriram um esqueleto bizarro que chamaram de dragão congelado. O esqueleto estava ali sob o gelo havia milhares de anos. Os especialistas levaram décadas para descobrir qual era a espécie desse estranho fóssil. E foi identificada como um novo gênero de pterossauro, que era um réptil gigante e voador com uma envergadura de asas de mais de 5 metros. A cabeça era 3,5 vezes maior que o corpo. Os pterossauros viveram 76 milhões de anos atrás, sobrevoando os demais dinossauros. Os cientistas os descreveram como os maiores, mais cruéis e mais bizarros animais que voam. O novo gênero foi chamado de Cryodracon boreas, cuja tradução é dragão congelado dos ventos do norte. Em 2013, um jovem montanhista estava escalando uma das montanhas mais altas da Europa Ocidental, o Mont Blanc. Ele viu uma caixa estranha de metal saindo da neve. O cara fez um esforço danado para abri-la e viu que ela estava cheia de rubis, esmeraldas e safiras. E entregou o tesouro imediatamente para as autoridades. No fim das contas, descobriu-se que a caixa provavelmente pertencia a um passageiro de um dos 2 voos da Índia que se chocou contra a montanha mais de 50 anos atrás. O conteúdo foi avaliado em mais de $200 mil e as autoridades ainda estão à procura do herdeiro dessa pequena arca do tesouro. No noroeste da Sibéria, em 2007, um criador de renas estava passeando com seus filhos ao ar livre quando viu uma coisa estranha no gelo. O homem percebeu que era um filhote de mamute e ligou imediatamente para o museu local. A criatura foi chamada de Liuba e considerada a múmia de mamute mais preservada do mundo no momento da descoberta. Liuba ficou sob o gelo durante 41.800 anos e tinha entre 30 e 35 dias. Da tromba até a cauda, tem quase o mesmo tamanho de um filhote grande. Se você quiser ver esse animal de perto, saiba que a Liuba fica em exposição em vários museus do mundo todo. No continente gélido da Antártica, coberto por camadas de gelo e neve, está o Monte Erebo, um vulcão congelado. Ele foi descoberto no meio de uma erupção em 1841 por exploradores em uma expedição. O vulcão tem mais de 3.600 metros de altura e continua ativo há 1.300.000 anos. Nas profundezas desse vulcão, bem no meio dele, tem uma cratera com grandes volumes de lava derretida. Há explosões ocasionais, então considera-se que ele ainda está em erupção contínua. Porém, essas erupções não preocupam, pois geralmente são bem pequeninas.
Lá atrás, em 1991, 2 escaladores estavam viajando pelos Alpes italianos quando se depararam com um corpo. Eles acharam que era de algum escalador que havia se perdido recentemente. A dupla voltou correndo para a base da montanha para avisar sobre o infeliz achado. Assim que todos os restos foram recuperados, ficou claro que o corpo não era nem um pouco recente. Os cientistas determinaram que o Homem do Gelo tinha mais de 5.000 anos e foi chamado de Ötzi. Os cientistas nunca haviam visto nada parecido, pois o corpo estava muito bem preservado. Durante anos, Ötzi foi estudado pelos cientistas que descobriram que nossos ancestrais têm muito mais coisas em comum conosco do que imaginávamos. Seu corpo estava coberto por pinturas. Pesquisas feitas no conteúdo de seu estômago revelaram que sua última refeição foi uma carne seca e curada, parecida com o bacon que comemos hoje. O Homem do Gelo tem pelo menos 19 parentes vivos hoje, em alguma parte da Europa Central. Os cientistas estavam pesquisando tocas de esquilos antigos na Sibéria quando encontraram uma coisa interessante. Um dos bichinhos tinha escondido sementes preciosas bem lá no fundo do solo. Elas ficaram encapsuladas no gelo por 32.000 anos. As sementes eram da flor Silene stenophila, que havia sido extinta há muito tempo. O incrível é que os cientistas conseguiram recuperar o tecido da planta de dentro das sementes, formando uma plantação de flores. Desde então, reintroduziram a flor extinta a seus habitats naturais mundo afora. Em 1930, uma equipe de cientistas noruegueses navegava pelo Oceano Ártico, conduzindo uma pesquisa sobre os mares e geleiras. Eles chegaram à Ilha Branca, um território perigoso e congelado em que nenhum humano havia pisado antes. Pelo menos, era o que se pensava na época. Os pesquisadores ficaram em choque ao descobrir a ponta de um pequeno barco saindo da neve. Dentro do barco, encontraram equipamentos científicos e vários itens pessoais congelados, inclusive uma jaqueta bordada com S.A. André. Eles haviam descoberto os destroços da famosa expedição polar da S.A. André. Em 1897, exploradores suecos comandados por André tentaram viajar para o Polo Norte usando um balão de hidrogênio. Desde então, ninguém ouviu mais falar sobre eles. As pessoas só descobriram o que aconteceu quando o barco foi encontrado 33 anos depois. Tudo indica que o balão bateu na Ilha Branca apenas 2 dias depois de partir da Suécia. Os exploradores viajaram perto da ilha em um barco improvisado, mas não conseguiram ir além. O mamute lanoso mais bem preservado encontrado até agora foi descoberto em uma região de Pergelissolo, na Sibéria, em 2010. Os cientistas o chamaram de Yuka, em homenagem ao pequeno vilarejo que fica perto de onde o animal foi descoberto. Ele passou 39.000 anos congelado e acredita-se que tinha entre 6 e 8 anos de idade. Por estar tão bem preservado, vem sendo estudado por anos e está fornecendo novas informações sobre os mamutes. Em 2019, os cientistas anunciaram que conseguiram ativar células tiradas do tecido de Yuka. Isso significa que um dia, talvez, poderemos ver mamutes lanosos habitando a Terra novamente. Olhando as imagens e vídeos da Antártica, o continente parece ser congelante, coberto por neve, além de ser plano, exceto por alguns montes pequenos. Os cientistas acreditavam nisso também, quando foram estudar as montanhas Gemburtsev. No começo dos anos 2000, ficaram chocados ao descobrir que os pequenos montes de rocha eram, na verdade, o pico de uma cordilheira gigante que estava sob mais de 1.000 metros de neve. Usando a tecnologia de radar, descobriram que as montanhas têm cerca de 3.000 metros de altura e uma extensão de 1.200 quilômetros. Ou seja, são do mesmo tamanho dos Alpes europeus, só que escondidas sob toneladas de gelo e neve. Em uma mina de ouro na Sibéria, um empresário estava examinando um rio próximo quando viu uma coisa interessante no gelo. Era um pequeno rinoceronte lanudo que mais tarde foi batizado de Sasha. Essa espécie estava extinta havia 15.000 anos. Acredita-se que Sasha pode ter ficado congelado por até 39.000 anos. Ele é muito especial, pois é o único rinoceronte lanudo de corpo inteiro já descoberto. As geleiras ao redor da cidade de Pelo, no norte da Itália, começaram a derreter. Artefatos de décadas e até séculos atrás foram descobertos sob o gelo. Pertences pessoais de soldados foram encontrados, como diários, fotografias e até cartas de amor. Os historiadores até conseguiram tirar uma cabine inteira que estava preservada sob o gelo.
Ela estava cheia de capacetes e roupas feitos de metal pesado. Em 1845, John Franklin embarcou em uma expedição para o Polo Norte. A tripulação viajou em 2 navios, o HMS Erebus e o ironicamente chamado de HMS Terror. A expedição acabou em desastre e as 2 embarcações se perderam nas águas geladas. Em 2016, o HMS Terror foi descoberto por uma equipe de pesquisadores. Apesar de ter ficado perdido por 170 anos, as águas congelantes o mantiveram em condições perfeitas. Os cientistas descreveram a embarcação como congelada no tempo. Os pratos e copos ainda estavam nas prateleiras, as camas e mesas estavam em ordem, e até as bagagens dos passageiros pareciam preservadas. O HMS Erebus também foi descoberto ali perto, mas por causa das mudanças de temperatura da água, ele não estava em boas condições. O gelo glacial que rodeia uma passagem usada pelos vikings entre montanhas na Noruega escondia centenas de artefatos antigos. Um deles era uma caixa de madeira soldada. Os pesquisadores não conseguiam conter a ansiedade em abri-la. Eles achavam que ela estaria cheia de tesouros vikings ou artefatos que nos dariam mais informações sobre aquela antiga sociedade. Mas dentro dela só havia uma vela antiga feita de cera de abelha. E parece que essa caixa não era tão antiga quanto se pensava. Analisando a vela, descobriu-se que é do século XVII. A Era dos Vikings tinha acabado antes, no século XI. A caixa provavelmente era de um fazendeiro que a enviou por navio de sua fazenda de verão para a de inverno, para iluminar as noites compridas e frias.